Fala galerinha, estamos começando mais um vídeo para vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo e para cada nova notificação aparecer aí na telinha do seu celular. Então, o nosso vídeo de hoje é muito especial e a gente vai falar sobre falar ou não falar. Quando falar? Por que falar? Quando não falar e por que não falar? Então, se você já gostou do tema do nosso vídeo, não se esquece, dá uma pausinha aí de 1 minuto para você dar uma curtida para ajudar o nosso canal. É muito importante a participação de vocês, o engajamento de vocês, porque é isso que faz com que o nosso canal continue existindo e continue crescendo, tá certo? Então, é de fundamental importância a ajuda de vocês para que a gente continue aí criando conteúdo para vocês. Então, como falar, por que falar, quando falar e por que não falar? Muitas vezes a gente tem uma ideia do senso comum, né? De quem cala consente. Não necessariamente. E por quê? Por que não necessariamente? Porque muitas vezes a gente cria essa ideia de que precisa ser falado na hora, precisa ser discutido tal ponto, precisa ser batido o martelo, dar o pingo nos is, e não necessariamente. Isso é motivo, muitas vezes, para separação, para brigas, sem necessidade. Porque a gente tem a mania de sempre querer falar quando não necessário. Muitas vezes o silêncio é mais importante do que a fala. Muitas vezes é necessário calar também. Falar é extremamente importante, mas é também extremamente importante saber a hora de não falar, saber a hora de dizer agora não. O não, ele é tão importante quanto o sim, e a gente vai ver um pouquinho isso nesse nosso vídeo de hoje. Por exemplo, muitas vezes as pessoas confundem mentira com omissão e não sabem a diferença de uma com a outra. Mentir é quando alguém te pergunta alguma coisa e você inventa outra narrativa para explicar aquilo, para esconder a verdade. Isto é uma mentira. Omissão, quando ninguém te pergunta nada, você apenas não contou um fato a outra pessoa, mas você não contou por algum motivo, mas a outra pessoa não te perguntou sobre. Você omitiu alguma coisa, mas você não mentiu. E é uma diferença grande, apesar das pessoas confundirem muito. Mentira com omissão, ela não quer dizer a mesma coisa. Então, o falar é extremamente importante, principalmente na sociedade que a gente está hoje, de que muitas pessoas se calam diante de sofrimentos, diante de violência, diante da opressão dos mais fortes contra as classes inferiores, contra as mulheres, homossexuais, negros e todos os tipos aí que a gente vê de preconceitos que a gente sofre na nossa sociedade, principalmente no Brasil. Mas não é disso que a gente está falando, não é desse tipo de calar, não é desse tipo de não falar que a gente está se referindo. A gente está se referindo ao não falar dependendo do discurso. Quando você está num discurso, quando é a hora de calar, de escutar, de absorver, e quando é a hora de se pôr, de falar, a hora de relatar e discutir aquele caso. É essa narrativa que a gente está se referindo nesse vídeo, certo? Que fique bem claro que a gente não está apoiando o não falar. O falar é extremamente importante. Extremamente importante. Mas tudo nesse mundo a gente tem que saber a dosagem. Porque tem a hora de falar e tem a hora de calar. Porque só quem fala e não ouve, também não constrói um diálogo importante, né?
não constrói nada. Na verdade, a pessoa que só fala, ela só destrói. Porque ela não dá a oportunidade das outras pessoas se explicarem, das outras pessoas se porem. E, e isso atrapalha muito, muitas relações, né? Então, a base que a gente precisa entender é que em todo diálogo existe a hora de falar e a hora de escutar. Esse escutar é a hora que você se cala e ouve. Agora, um ouvido atento, né? A cada detalhe, a cada coisa. E de acordo com o que o outro diz, aí você vai criando argumentos para aquela narrativa. Aí é sua hora de falar. Porque, como eu disse a vocês no início desse vídeo, a gente criou um ideal, uma norma, quase que uma norma social, de que quem cala consente, não necessariamente. Quem cala muitas vezes porque está cansado de repetir a mesma coisa, a outra pessoa não escutar, a outra pessoa não mudar. Quem cala muitas vezes não quer ferir a outra pessoa, porque gosta demais daquela pessoa e não quer dizer palavras que possam machucar. Então, assim, quem cala nem sempre consente. Não é porque você calou que você está dizendo que a outra pessoa está certa. Muitas vezes o seu calar é para não tornar a situação pior, mas na realidade você não está consentindo nada. Você não está dando um aval de que o outro está certo, de que você está errado, que você não vai argumentar contra, não vai tentar se defender, não é isso, né? Então, o ponto, como eu disse a vocês, o ponto principal é saber qual a hora de falar e qual a hora de não falar. E isso muitas pessoas não sabem e é uma coisa muito simples. Se tem duas pessoas no diálogo e uma pessoa está contando uma narrativa, você tem que escutar. Quando ela dá a pausa do que ela está falando, você inicia a sua conversa. Esse é o ponto principal. Então, esta é a hora de falar e a hora de não falar. E eu espero que vocês tenham um pouco gostado desse nosso vídeo. Um pouco não, tenham gostado muito, né? Mas tenham entendido um pouco mais sobre essa hora de falar e de não falar, sobre a questão da omissão, que é muito importante. Da omissão e não omissão, da mentira e não mentira. E um pouquinho sobre essa narrativa, que é tão comum e ainda chega a ser complicada na nossa sociedade. Então, se você já gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que o nosso canal alcance voos bem mais altos. Beijo e até a próxima.